Eduardo Sarquis, né? Vou fazer a apresentação formal dele, para vocês saberem quem é, o professor Leonardo Sarquis. O professor Sarquis é graduado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciências Sociais Aplicadas à Educação, doutorado em Educação, com ênfase em Educação Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor da disciplina Ciências, Tecnologia e Saúde para todos e Sociedade, sim, para todos os cursos de Engenharia do Campus Alto Paraupeba da Universidade Federal de São João del Rei. Tem experiência na área da educação, com ênfase em ensino-aprendizagem, atuando principalmente nos campos de ensino de Física, Ciências e Matemática no ensino fundamental, e tem atuado como consultor e pesquisador em Educação Matemática em escolas de ensino fundamental e educação infantil. É autor do livro Ensinar Matemática, Desafios e Possibilidades. É isso? Bom, meu papel aqui não é tanto falar sobre metodologia porque eu não sou especialista no assunto não, tá? Mas falar um pouco sobre uma visão do que está acontecendo na educação em geral, no Brasil em particular, né? Eu sou professor há muitos anos, né? Quer dizer, e atuei sempre na área de ensino fundamental, ensino médio, trabalhei muito com professores. Bom, então, eu tenho uma visão panorâmica da educação, porque, né, desde que eu sou criança até hoje, as coisas mudaram bastante. Eu sou daquela turma, né, que tinha, por exemplo, um ano de 180 dias letivos, né, uma época em que os professores estaduais, né, professores públicos, professores municipais eram professores relativamente bem aceitos na sociedade, bem remunerados. Então, quer dizer, eu tive uma boa escola pública, né? Eu sou da época de uma boa escola pública, onde eu estudei. Também era uma época da escola muito tradicional, né? O ensino era muito tradicional, era muito o ensino que fazia a gente decorar muita coisa. Então era um ensino meio que a gente chama de ensino tradicional, convencional, como a gente quiser, né? E que é um ensino que ainda é muito praticado aí pelo mundo afora. Mas eu acho que é bom a gente centrar um pouco a experiência, o assunto nosso na escola, para a criança, para o adolescente, porque eu acho que é um campo que atualmente eu acho que me preocupa muito. E aliás é um campo que eu até estimulei muita gente dessa conversa aqui no carro, porque eu sei que, né, todo mundo aqui está com uma criança nova, está aí na festa lá do bebê da Daniela, precisava de um ticket da festa, um bebê, que tinha tanto bebê lá, que até sem direito na festa. Já está lugar para crianças. Deu lugar para crianças. Então, eu acho que assim, né, desde que eu comecei a estudar educação, a gente viveu um movimento que foi mais ou menos o seguinte. O pessoal que estava na ponta, lá nos anos 70, que estava começando a discutir educação no Brasil, estava trazendo a ideia da escola nova, por exemplo, na física, lá em Belo Horizonte, né? Nem era pela Beatriz Alvarenga, não, já pelo Prado, Arjo, aquela turma toda. E eu era estudante nessa época. E a gente ficou muito entusiasmado com essas ideias da escola nova. Quer dizer, as discussões, né, essas tentativas de romper com a escola tradicional, ela já é uma tentativa antiga. Para a gente fazer uma ideia da escola tradicional, talvez a gente possa pegar a definição do Paulo Freire. A escola tradicional é a escola bancária, né? Você deposita um monte de coisa na cabeça do sujeito, depois você dá a prova para ver se ele consegue trazer da cabeça dele e colocar na prova aquilo que você depositou lá. Então, nesse sentido, ela é bancária. Você faz o depósito, depois você vai lá cobrar o aluno para ver se o negócio ficou bem depositado lá do jeito que você depositou. E se ele não ficou bem depositado, você tira no lado dele, né? Então, o Paulo Freire é um dos grandes críticos dessa escola, desse tipo de escola, mas, né, se você pegar o Ju lá nos Estados Unidos, na década de 1940, isso já estava sendo discutido, ou até antes, né? E o pessoal vinha tentando alternativas, quer dizer, como é que a gente vai sair disso? E por que é importante sair disso? Porque essa escola, né, ela tem uma dificuldade, ela cria dificuldade para muita gente. E dificuldades de várias ordens, né, que é difícil a gente não vai esgotar eu não teria tempo para fazer uma palestra, só falar uma dificuldade das
dificuldades que esse ensino tradicional acarreta. Mas, né, o que eu quero enfatizar é que existem alternativas e boas alternativas. E uma das coisas que entrou no Brasil aos poucos foi a influência de Piaget. Piaget mostrando, né, como que são as etapas que as pessoas vão aprender os conceitos científicos, os conceitos matemáticos. E isso foi abrindo a cabeça da gente para muita coisa, né? Quer dizer, a gente começa a fazer uma leitura diferente da leitura que a gente fazia anteriormente, se a gente consegue entender a dificuldade das pessoas de aprender conceitos que parecem óbvios para quem já aprendeu. Se você já aprendeu uma coisa, a hora que o outro não aprendeu, você não entende porque que você falou e ensinou e o outro não aprendeu. Para você parece tão óbvio, você já esquece que você teve dificuldade, né? Ou que tem gente que tem mais dificuldade que o outro. Tudo isso a gente esquece. Então, a perspectiva piagetiana, ela nos ajuda a ver os processos, tá? E acho que ela contribui e tem contribuído muito para a gente avançar nos processos educacionais. De outro lado, veio também tomando uma outra corrente, que era uma corrente mais chamada histórico-cultural, uma corrente mais vigotskiana, seguindo um debate entre Piaget e Vygotsky lá dos anos 20. Né? Piaget olhando mais para as categorias, para as etapas de desenvolvimento da cognição do sujeito, e Vygotsky olhando mais para como que nós nos influenciamos mutuamente para que a gente aprenda. Esse era o debate, é o debate entre essas duas correntes até hoje. Por volta dos anos 80, anos 90, chegou no Brasil uma coisa, né, uma faca de dois gumes aí, que aí eu acho que ela começou a criar um problema bem mais sério para a gente. Que junto com, né, um acirramento dessa ideia de uma sociedade competitiva, veio o trabalho da Emília Ferreiro, que é uma mexicana, né, e que tem a fonte de inspiração em Piaget. A Emília Ferreiro, ela tem uma contribuição considerável, e assim, de repente, né, se no Brasil o menino levava 5 anos para se alfabetizar, a gente agora pode saber que em 2 anos ele domina o código da língua, né, qualquer menino. Por quê? Porque Emília Ferreira abriu nossos olhos para um monte de coisa. Por exemplo, o menino escreve lá A-O-U, A-A-U, por exemplo. A professora está ditando abajur, ele escreve A-A-U, né? E aí a professora dá um 0 lá para ele, porque eu não ditei, não foi A-A-U, eu ditei foi abajur. Por que você botou A-A-U, né? Então, naquela época que eu era criança, por exemplo, você tinha que aprender a palavra igualzinho a professora falava. Você copiava a palavra 300 vezes. E a alfabetização é um processo de repetição, 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 até ela enfiar a coisa na sua cabeça. Era mais ou menos nesse sentido que era visto. Hoje, se a professora vê a hora que ela ditou abajur, ela olha, ela já entendeu. Ele pensa que para cada sílaba existe uma letra. Por isso são 3 sílabas. Abajur, ele põe A-A-U, né? Mas ele já avançou. Porque antes, quando a criança é menorzinha, você põe lá as palavras boi e formiguinha. E pergunta onde que está o boi e onde é que está a formiguinha. Ela vai falar que a formiguinha está na palavra pequenininha, a palavra boi está na palavra grande. Quer dizer, ela acha que a língua representa a coisa, né? Quando ela aprende que a língua representa o som, aí ela acha que, né, ela não tem o conceito de sílaba, mas ela acha que as letras, né, correspondem a isso que a gente chama de sílaba. Então, se ela põe a U, é que ela já entendeu que tem abajur, tem 3 pedacinhos, eu ponho 3 letras. Depois ela vai ver que precisa de pôr mais letras, que aquelas 3 não são suficientes para representar a palavra abajur, né? Então, quer dizer, quando você consegue ver isso, você fala, pô, que maravilha, agora eu entendi. Então, quer dizer, uma pessoa alfabetizadora que é versada no conhecimento desse, agora ela tem um instrumento poderosão para poder alfabetizar. Muito mais poderoso que todos os instrumentos que havia anteriormente. Mas aí o capeta, né, que é sempre um sócio dos empreendimentos humanos, soprou, né, especialmente nos lugares onde tem muita escola privada, como é o Brasil, soprou lá no ouvido das pedagogas e falou assim, aqui, olha, agora que você tem esse instrumento, para que você vai alfabetizar aos 7? Põe aos 6. Quem sabe aos 5, porque o vizinho já está alfabetizando aos 6. Quem sabe aos 4, aos 3? Né? Então aí começou a criar, né,
uma cultura no Brasil de que o bom é alfabetizar aos 3 anos de idade. Não só no Brasil, né? Existe um mercado enorme aqui chamado Baby Einstein, né? O Baby Einstein é um conjunto de DVDs, né? E tem os congêneres, e que você vai transformar o seu bebezinho no Einstein. Então você já está bombardeando ele cognitivamente aos 3 anos de idade, né? E aí criaram-se aberrações difíceis até de definir, mas assim, aberrações muito grandes, né? Infelizmente, né, nós ainda temos pouca pesquisa no assunto. As poucas que eu tive acesso era uma discussão do Baby Einstein, né, onde eles chamaram 2 especialistas. Um deles contou uma coisa muito interessante. Na maioria dos países escandinavos, os meninos começam, então, igual eu era menino, depois dos 7 anos que eles começam a alfabetizar os meninos. Você sabe, em Firmina Ferreira, tudo bem, mas é depois dos 7 anos de idade você vai alfabetizar os meninos. Então eles alfabetizam aos 7, aos 8, aos 9, é normal, né? Quer dizer, eu me alfabetizei com muita dificuldade dos 7 para os 8, com 10 anos de idade eu devorava Monteiro Lobato. Então é um processo natural isso. Então, como tem uma galera lá que começou a alfabetizar mais cedo, eles começaram a acompanhar os meninos que alfabetizavam mais cedo, os que estavam alfabetizando, porque algumas escolas implantaram também a alfabetização mais cedo. Quando chega nos 8 anos, os meninos que estão alfabetizando normalmente depois dos 7 anos, sabem muito menos do que os meninos que estão alfabetizando desde os 5 anos, quer dizer, muito menos em termos de domínio da língua. Quando chega aos 10, eles estão iguais, com a diferença de que o que começou aos 7 está tranquilo, o outro já está cheio de ansiedades. Essa foi a experiência que o sujeito passou para a gente, né? De outro neurologista, eu ouvi o seguinte, que eles estudaram, né, a turma dele lá estudou, mapeou no cérebro a parte onde a gente aprende a falar. E essa parte ela está madura numa criança de 2 anos. A parte da leitura e escrita ela amadurece a partir dos 7 anos. Isso são dados muito curiosos, muito interessantes, né, que nos dizem o seguinte, e eu insisto bastante nisso. Você começar a alfabetizar a criança aos 5 anos, aos 4 anos, aos 3 anos, não é inócuo, é nefasto. É um negócio que realmente, eu brinco aqui assim, uma imagem, é como se fosse assim, se você bombardeia uma criança com 5 anos de idade, com os processos formais de alfabetização, se você quer que ela aprenda a ler e escrever aos 5 anos de idade, é como você botar um sujeito na academia e botar ele para fazer ginástica com braço só. E ele fica eternamente fazendo ginástica com braço só. Então ele fica com aquele braço super forte, o resto do corpo dele todo torto. Entende? É isso que as crianças brasileiras estão sofrendo, em sua grande maioria, no meu modo de ver, né? Elas estão, o olhar delas é desviado para a alfabetização, para os processos de escrever. Então ela vai à escola hoje, ela tem cheia de atividades, escrita, atividades de numerozinhos. A professora fala, mas ela está só brincando coisa nenhuma. Você está passando um código de regras formais de representação da fala para uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5 anos de idade. Não venha mascarar o que você está fazendo, você está alfabetizando formalmente, tá? E eu acho que isso é causa de problemas sérios para as crianças. Eu acho também, não é à toa que ultimamente os meninos têm tomado Ritalina adoidada, né? Virou o remédio da moda no Brasil, a tal da Ritalina para adolescentes, né? Bom, então assim, um dos parâmetros, né, que a gente tem para falar disso, que seria, por exemplo, esses experimentos científicos, que ainda estão muito incipientes, ainda estão começando muito devagar. O que você poderia fazer em alternativa a uma criança antes de 7 anos de idade? Várias coisas. Desde aprender outra língua, que não tem problema para criança de 2, 3 anos de idade falar 2 línguas. Aliás, quem conhece pais bilíngues já viu isso, né? Eu conheci uma criança, por exemplo, de 3 anos fala português e alemão naturalmente, porque uma avó é brasileira, a outra é alemã. Ela troca de língua assim, sem menor problema, né? É criança novinha. Por quê? Porque exatamente a constituição da fala já está colocada, né? Então você pode até ensinar outra língua, você pode ensinar arte, você pode, quer dizer, tiraram da escola a argila, tiraram da escola a música, a dança, tiraram da escola as atividades com papel, de você dobrar papel, de você fazer brinquedo, tiraram da escola, né? Uma coisa que na nossa escola fazia muito, por exemplo, a pintura, o desenho de observação, o teatro, e a criança estava fazendo atividade de alfabetização.
né, de uma maneira completamente desnecessária e que eu acho que está pesando terrivelmente sobre a criança. Bom, dois exemplozinhos, vou dar um exemplozinho claro para mostrar para vocês uma coisa interessante. Um exemplo das duas escolas. Eu trabalhei numa escola que é a Cooperativa de Ensino de Belo Horizonte, era uma escola que era uma cooperativa de pais. Infelizmente, por ser cooperativa, era muito mal administrada, mas eu não participava da administração, eu estava lá como professor. E eu era professor do Isabel Hendricks, num curso de formação de professores, quando surgiu esse magistério exterior. E eu propus às minhas alunas que fizessem uma pesquisa em Belo Horizonte para ver em que escola as crianças brincavam, se ainda havia brincadeira nas escolas. Afora o horário de recreio, que você deixa, eventualmente você pode deixar a criança lá brincando, né? Elas pesquisaram 30 e tantas escolas, acharam 2 escolas onde as crianças brincavam. Isso eu não falei nada para elas, deixei as... A escola onde eu trabalhava, a Cooperativa de Ensino, e a escola Waldorf. Então, em 2 escolas as crianças brincavam. O resto das escolas era atividade o tempo todo, atividade de treinamento, né? Então, por aí vocês podem ver, eu acho, da gravidade do assunto, né? Eu acho que nós estamos assim. E é difícil de convencer as pessoas, porque você pega um professor da universidade e você acha que a criança sua com 5 anos de idade está lendo e escrevendo, você acha que a escola está fazendo certo. Você fala, não, está mais que é certo. É isso que a escola tem que estar fazendo, né? É claro, esse menino já tem que estar pensando no vestibular, esse menino já tem que estar pensando no Enem, ele está com 5 anos de idade. Então, nós recebemos, para vocês terem uma ideia, a gente recebeu uma criança de 5 anos de idade que foi mandada embora de uma escola porque ela era muito lúdica. Lúdica, essa foi a palavra que a supervisora passou para a mãe. Falou, seu filho é muito lúdico para a nossa escola, ele não vai dar conta da nossa escola. Ele quer brincar, como uma criança de 5 anos quer brincar, não pode. Lógico que ele quer brincar. Não, mas esse menino já era, esse menino, 5 anos de idade já era. Então, gente, e acho que vocês já até me relataram aqui, por casos que você chega lá com seu bebê de 3 anos e fala, já tem muito bebê aí que já está sendo preparado para o Enem, seu filho começa hoje a ser preparado para o Enem, né? Quer dizer, com 3 anos de idade, né? Já tem um fantasma Enem lá na cabeça dele. Bom, então eu acho que isso exige uma medida, né? Assim, isso exige que a gente tome cuidado com essas coisas e tal, mas assim, de fato, o que eu estou falando é remar contra uma maré que está colocada aí, imensa, né? Quer dizer, nós temos aí dificuldades enormes, uma vez que a cultura foi criada. E se a cultura for criada, que segurança que você tem de colocar seu filho numa escola que não alfabetiza aos 5 anos de idade, se o cara do lado, se o bebê do lado, aos 3 anos já está mexendo com a letrinha. E aí você fala assim, nossa, meu filho vai ficar para trás se ele se alfabetizar aos 7 anos de idade, né? Como é que nós vamos nos convencer disso? Bom, a escola Waldorf, da qual o Léo vai passar a falar, eu acho que ela tem coisas bastante interessantes. Eu não conheço ela direito, eu só conheço pessoas que passaram por ela, né? Por exemplo, lá o filho da Cláudia, minha companheira lá, o menino dela tem 17 anos, eles têm uma formação que realmente, eu acho que eles conseguiram com os adolescentes coisas que nós não conseguimos. Isso eu tenho que confessar, muito mais entusiasmo pela escola, né? Eu acho que eles não perdem entusiasmo pela escola, os meninos da escola Waldorf, e é uma escola que sabe disso muito bem, né? O cara que inspirou a escola da Waldorf, e o Steiner, eu conheço bem o Steiner, muita coisa dele, isso ele fala textualmente, ele fala, olha, isso foi em 1915, né? Que a alfabetização antes dos 7 anos, ela é uma prática que não deve ser feita, que a gente não troca os dentes à toa aos 6 anos de idade, que essa troca de dentes ela simboliza, né, ela é mais do que uma mudança no corpo, ela é uma mudança na mente, e que depois da troca de dentes é que a pessoa começa a entender a alfabetização. E aí, isso foi em 1915. Aí ele fala uma coisa interessante, infelizmente, né, os efeitos, né, negativos de uma alfabetização precoce você só percebe na adolescência. Então ele só aparece mais tarde. Então como é que você, quando chega na adolescência, o menino está lá tomando um monte de Ritalina, como é que você vai compreender que esse menino está tomando Ritalina porque alfabetizaram ele aos 5 anos de idade? Como é que você vai saber disso agora? Né? Por isso é que essa cultura está muito disseminada, ela gera resultados que são considerados resultados satisfatórios, porque o menino está lendo aos 5, 6 anos de idade, e ninguém se dá conta de que é exatamente por aí que você está desgastando inutilmente a sua criança. Tá?
Nos países nórdicos, eles continuam em escolas públicas, né? Finlândia, por exemplo, alfabetiza depois dos 7 anos de idade, né? As escolas da Finlândia vão muito melhores do que as brasileiras nos testes que eles fazem por aí. E não é porque os meninos daqui estudam menos, não, porque os meninos daqui são submetidos a estudos muito mais cansativos do que os estudos de lá. E, no entanto, a produção aqui é muito menor. Existe alguma coisa muito errada no nosso sistema. Eu acho que a minha leitura não está longe do real. Infelizmente, nós ainda não temos uma quantidade grande de pesquisa para poder demonstrar isso que eu estou falando, né? Bom, a última coisa que eu gostaria de falar, né? Qual outro problema que eu acho da escola tradicional, que é o problema de uma escola que não tem um olhar para o menino, ela tem um olhar para o conteúdo. Eu acho que a gente consegue, e é isso a gente praticou bastante, eu pratiquei isso durante 15 anos, né? A gente consegue superar esse problema na medida em que a gente desenvolve uma educação dialógica. Então isso eu pratiquei muito, quer dizer, os meninos da Copen, a escola onde eu trabalhava, eles já, os meninos do 1º ao 5º ano, né, no ensino fundamental, durante as férias, eles já, nos passeios deles, ficavam articulando, quando eu voltar para a escola, o que eu vou querer estudar junto com meus colegas. Porque uma parte do currículo era determinada pela turma. E essa parte era porque alguém, não, eu quero estudar as estrelas, e o outro quer estudar os bichos do mar. Então tá, tem uma turminha que um quer estudar estrela, o outro quer estudar bicho do mar. Como é que nós vamos fazer? Por que você quer estudar estrela? Por que você quer estudar bicho do mar? Isso menino de 7 anos de idade discutindo, né? E aí um vai argumentar pelo bicho do mar, o outro vai argumentar pela estrela, e ou a gente negocia primeiro o bicho do mar, depois a estrela, ou então vota-se, né? Nós vamos ficar com o bicho do mar, esquecer a estrela. Então a gente passava, né, às vezes, uma semana inteira discutindo e argumentando para um lado e para o outro. Um menino levava tudo que ele tinha de interessante sobre o bicho do mar, o outro tudo que ele tinha de interessante sobre a estrela, e aí a gente ia compondo o currículo, né? E isso fazia os meninos entenderem o significado daquilo que eles estavam estudando. E é muito interessante, porque quando você trabalha desse jeito, às vezes você está com um menino ali de 8 anos, mas onde é que você vai buscar, né, assuntos sobre a estrela, sobre os bichos do mar? Você vai lá no livro de 5ª ou 8ª série, lá um livro, né, entre aspas, super avançado, que está falando do assunto, mas lá, os menininhos de 7 ou 8 anos de idade, eles vão ler aquele texto, porque daquele texto eles vão tirar coisas que são interessantes para eles. E outras coisas que eles não vão entender, deixa para lá. Mas aí você deixa mais flexível essa história de quando é que você vai estudar determinado assunto. É o quanto que você pode aprofundar nesse assunto. Ou seja, o que está por trás do conhecimento mesmo, o que motiva o conhecimento é o interesse do sujeito. A pergunta que o sujeito tem para fazer. Uma escola centrada na pergunta do sujeito, eu acho que é uma escola que tem para o sujeito um significado profundo. É essa escola que ele gosta. Porque eu vou lá e eu pergunto, eu vou lá e eu quero saber, eu vou lá e eu sou ouvido, né? Porque a minha pergunta tem sentido para as pessoas. Ela é respeitada na escola. Eu acho que é por aí. Agora vamos ver, o Leão vai falar um pouco da volta, né? Sarquis, uma coisa que eu tenho notado, minha filha tem 6 anos, ela está no primeiro ano, né? Outra coisa terrível, né? Tiraram os 7 anos do fundamental e botaram os 6. Ela está no primeiro ano. Então, você viu, olha só, a princípio ela não pode ter provinha, só que ela tem uma rotina de prova, que as provas são aos sábados. Como é uma prova, né? Cada 3 semanas ela tem uma prova sábado de manhã. Eu só tive isso no 3º ano do 2º grau, preparando para o vestibular, que você tinha prova fora. E as mães estão muito preocupadas com seus WhatsApps, porque as mães do 2º ano, ou seja, a criança com 7 anos, as mães ficam pegando a prova de anos anteriores para resolver com a criança, igual os alunos aqui fazem. E as mães, o nível de frustração da mãe ou do pai também é tão grande que o meu filho tem que ser o melhor, que ele fica buscando provas para resolver com a criança igual se faz aqui na universidade.
Olha o nível de paranoia que põe sobre essa criança. Por isso é que eu falo que o desafio aí é vencer uma cultura inteira, né? Você vai lá para a Finlândia, onde as coisas não certo, vai ver esse texto lá. Você quer vender, né? Mas olha para você ver, quando você fala aí para esses pais, eles acham que você está também no mundo da lua. Isso que eu estou falando aqui. Entende? A dificuldade é essa, que na verdade a escola privada vendeu isso para a classe média. E outra coisa gravíssima é que a classe média abandonou a escola pública, né? O governo abandonou a escola pública, na verdade, e a classe média foi embora, evadiu-se, né? Foi buscar uma alternativa. E as escolas privadas então começaram a disputar. Eu vou alfabetizar o C, eu vou alfabetizar o 5, e aí dá essa loucura que você está colocando. E uma cobrança de desempenho, eu não sei, mas parece que para todo mundo agora tem que ser 100%, né? Você não admite ser 92%. E isso passa para o filho, né? Eventualmente esse pai, pode ser um pai que nem conseguiu terminar uma faculdade, mas o filho dele tem que ser o melhor para isso compensar algumas coisas para trás também. Para ele se salvar desse mundo competitivo aí, né? Então, quer dizer, essa mentalidade ela está sendo vendida para os pais, né? E isso só gera ansiedade na criança, né? E assim, realmente, né? Eu fico vendo isso às vezes na minha família, meus irmãos lá com os filhos deles, assim, realmente assim, isso não contribui para a criança avançar, pelo contrário. Depois eu gostaria, depois da fala do professor, esqueci, Leonardo, trazer estender a discussão para além da criança, né? No caso, a gente, professor no IF de adolescentes, eu acho que a coisa talvez esteja se manifestando na criança hoje, nesses dias assim, que se antecipou essa alfabetização, cerca de 10 anos, alguma coisa assim, né? Mas isso ocorre, de alguma forma, com todo o nosso sistema escolar há muito tempo, né? Com os adolescentes isso ocorre, né? E eu acho assim, a gente tem que questionar até, no fim das contas, essa lógica, inclusive, de vestibular. O que é um vestibular, o que é uma seleção para entrar numa universidade, a cobrança que a gente tem em cima de um cidadão de saber tanta coisa, né? Porque eu, por exemplo, não sei quase nada do ensino que eu aprendi no ensino médio, né? E eu acredito que muita gente aqui sabe muito pouco, né? Lembra muito pouco. Se pegar um vestibular Enem para fazer, vai fazer muito pouco. Mas é cobrado uma quantidade de assuntos e conteúdos que eu acho que é desumano, né? Então, por exemplo, lá na escola, os meninos estudam de manhã, estudam a tarde inteira, chega à noite, ainda muitas vezes tem trabalho, tem prova no outro dia, e assim, e são meninos, né? No fim das contas, são crianças mais velhas, mas são crianças, né? 14, 15, né? 14 não, 15, 16, 17 anos. Um menino de 15 anos, por exemplo, né? Em que a vida dele se centra em estudar, né? De manhã, de tarde, à noite, então não tem mais nenhuma dimensão essa vida, né? Não tem nenhuma outra atividade, não tem uma atividade de lazer, não sobra tempo, né? Isso é imposto nos nossos adolescentes há muito tempo, né? De alguma forma é imposto para a gente adulto também, algumas cobranças nessa direção também, né? Mas aí, exatamente, eu acho que existe alguma coisa aí que é profunda, né? Que está na cultura, que atinge todos os níveis. Agora, sem dúvida que ela é mais perversa quando ela pega a criança pequena, né? Porque a criança é mais indefesa, né? E eu acho que, por exemplo, você, né, assim, a minha vida já na adolescência, já aos 18 anos e tudo, a gente tinha que encarar o vestibular, tinha que estudar, tinha que encarar a competitividade e tudo. Mas eu brinquei pra caramba, então eu cheguei ali muito, né, vamos dizer assim, descansado nesse sentido, né? Quer dizer, eu não tinha essas necessidades que a gente vê que ficam para trás, né? Minha infância foi muito boa. Aliás, isso foi muito interessante, porque eu nem fiz educação infantil, eu adoeci, saí da escola, e isso não fez a menor diferença. Na verdade, não faz diferença. Teve uma entrevista, tem uma especialista de educação infantil que eu conheço muito de perto, e ela falou que eu tinha uma pesquisa escondida lá mostrando que a educação infantil piorava o desempenho dos meninos. É melhor não mostrar isso para as pessoas, não. Até o tal do bebê Einstein, né? Que o Einstein, na verdade, foi um menino que foi falar com quase 3 anos que ele foi falar. Pois é. Então, o tal do bebê Einstein tá esquisito, porque o bebê Einstein não era um menino. É prodígio, né? Na verdade, não, foi falar com quase 3 anos, né? Às vezes eu fico pensando nisso. Assim, tudo bem, eu não sei, essa coisa que uns professores falam aqui, que não é aceitável nem que o aluno
de 100, não é aceitável nem os 95, tem que ser 100. Gente, aqui na faculdade a gente fica feliz com 6. Na hora que ele falou ali, com 3 anos preparar o menino para o vestibular, eu ia olhar assim, não, eu não quero saber do vestibular. Vestibular é depois. Coordenação motora, visão espacial, vamos focar no que é importante agora. Na escola onde meus meninos estudam, né, escola infantil, existe um prova chamado simulado. Eu fico realmente pensando, simulado de quê? Né? Simulado, né? O meu menino com 8 anos, ele faz simulado. Agora, eu não sei de que. Agora, eu acho, igual eu falei, eu questiono até mesmo essa coisa que às vezes vocês falam, não, mas depois tem o vestibular. Eu me questiono até isso, assim, sabe? Mas a gente não deve refletir sobre isso e questionar isso também, sabe? A escola foca só no vestibular, beleza, mas e o que vem depois do vestibular? E a vida, e os concursos públicos, e você dá conta das disciplinas da faculdade? Muito mais que isso, porque nós temos conhecimento ainda, valores, né? Outras questões, né? Outros tipos de inteligência, né? Inteligência emocional, né? E talvez na escola agora eu falar isso aí, de alguma forma contempla vários desses aspectos. Mas inteligência emocional, quando a gente fala inteligência corporal, né? Corporal sinestésica, várias outras dimensões ali que não são. Então, quando eu falo do cara com braço forte, aí para a gente pensar no sistema educacional como um todo, talvez até mesmo no ensino superior, não sei. Mas certamente até a educação básica, né? Nós estamos malhando só o cérebro. Porque na verdade nós estamos malhando só o lado esquerdo do cérebro, né? E o resto está ficando atrofiado.